Boa tarde, gente. Paz do Senhor. Vamos para mais um devocional diário. E eu quero falar hoje com vocês a respeito de maldições hereditárias. Deixa eu só desativar o comentário, porque então... Aí eu não sei. Então a palavra que eu quero deixar nessa tarde para mim e para a tua meditação se encontra em Êxodo, capítulo 20, do versículo 5 em diante, que vai falar assim: Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, ou em outras traduções aí, daqueles que me odeiam. Né? Então aqui, gente, eu quero falar hoje a respeito das maldições hereditárias. Talvez você esteja vivendo debaixo de um ciclo repetitivo na sua vida. E o que acontece? O que pode estar por trás dessa situação? Bom, primeiro você tem que identificar aquilo que está se repetindo na sua vida. Toda situação, todo ciclo repetitivo que acontece na tua vida é porque você está debaixo de uma maldição hereditária. E aí tem muita gente que não acredita, que fala, porque Jesus foi lá na cruz, já pagou por tudo, isso daí não existe. Tem gente que não acredita em maldições hereditárias. Mas eu quero dizer algo aqui. Como é que as coisas se repetem se não existe maldição hereditária? Por exemplo, você tem lá alguém na sua família que passou por divórcio, aí o tio passou por divórcio, o pai passou por divórcio, você está à beira de um divórcio, o fulano lá, o seu situações. Então, antes da gente começar a ir mais fundo, vamos estar orando, chamando o Espírito Santo para estar aqui, direcionando ainda mais essa palavra nessa tarde. Amigo Espírito Santo, nesse momento eu te convido. Tu tens total liberdade aqui, Espírito Santo. Venha, Senhor, falar conosco. Toma a primazia, toma o governo de tudo aquilo que vai ser ensinado aqui, Senhor. De tudo aquilo que vai ser falado, que vai ser feito. E que essa palavra adentre em cada coração, Pai. Venha, Senhor, falando grandemente conosco nessa tarde, Pai. Em nome de Jesus. Então, irmãos, tudo aquilo que se repete na sua vida, você pode estar sim vivendo debaixo de uma maldição hereditária. A palavra de Deus fala aqui que ele visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, se o seu pai foi lá, vivia na prostituição, ou tomava alguma bebida, ou praticava alguma coisa e não se arrependeu, sabe que abre uma legalidade para que venha acontecer na geração futura. Talvez você tenha vivido uma situação hoje na sua vida que veio lá do seu pai, que veio da sua mãe, que veio do seu bisavô, da sua bisavó, que veio dos seus antepassados. Talvez você está vivendo algo hoje na sua vida que você não consegue romper, que você não consegue sair, porque você está debaixo dessa maldição que veio lá de algum dos seus antepassados, né? E para a gente ir mais fundo, eu preparei aqui um pequeno estudo, né? E também, antes da gente adentrar, pode estar vendo algo assim, de você estar vivendo debaixo de uma palavra maldita, de alguém, de uma pessoa ali, de um ex-companheiro, né? Tem pessoas que estão vivendo debaixo de maldição hereditária, de um ex-companheiro, de um ex-parceiro, de uma pessoa ali que não gostava de você e lançou uma palavra contrária sobre a sua vida. Por exemplo, você teve um pequeno desentendimento com alguém, essa pessoa foi lá, tu nunca vai ser nada na vida, tu não vai conseguir prosperar. E essa palavra ainda está aí na tua vida até hoje. Então é necessário que seja quebrado. E depois eu vou estar explicando para você como que você vai quebrar essas palavras na sua vida. Então, a Bíblia fala que Gálatas 3:13 vai falar que Cristo na cruz se fez maldito em nosso lugar.
E ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Então aqui era no caso da lei. Antigamente lá em Levítico, né? Você vai vendo aí o Velho Testamento, vai falar muitas coisas em Levítico, em Êxodo, em Números e assim sucessivamente. Muitas coisas que antes a gente vivia debaixo da lei. Mas quando Jesus veio, ele foi, se deu por nós na cruz, foi quebrado. A gente não precisa mais ir lá matar um bicho para a gente vir ser remido dos nossos pecados, porque o Senhor se deu por nós. Mas, gente, ainda tem a consequência do pecado. O Senhor Jesus, ele foi lá, ele se deu por nós para que a gente viesse ter salvação, a gente foi remido. Mas ainda tem a consequência do pecado. Então tem muitas coisas que precisam ser quebradas, maldições que precisam ser quebradas, porque os nossos antepassados, ou você mesmo, abriu uma legalidade. E quando a gente abre uma legalidade, o diabo ele vem e entra. Então toda vez que você vai lá, que você peca, você abre uma porta para o diabo entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua geração. Foi lá, bebeu, você abriu uma legalidade. Você já abriu uma porta para o espírito do vício, do alcoolismo, adentrar na sua casa, na sua família, na sua geração. Aí depois o filho cresce, aí vai para a bebida, aí já vai para uma outra coisa, porque o diabo ele vai trabalhando aos poucos. Então entenda que tudo aquilo que se repete na sua vida é uma maldição hereditária, tá? Se você tem visto aí na sua família coisas que têm acontecido na sua vida, você precisa primeiro identificar para poder ser quebrado. Por exemplo, você está aí debaixo de um casamento que não está dando certo, é só briga, é só gritaria, é só querendo separar, divorciar, e você identificou que alguém lá da sua família, o seu tio divorciou, o seu pai divorciou, o seu primo divorciou, vem aí um monte de gente passando pela mesma situação. Outro exemplo vamos supor, de aborto, né? Alguém ali na sua família passou por um aborto espontâneo, ou ele passou por um aborto, e alguém ali, uma prima também, a sua avó também. Então, tudo aquilo que se repete é uma maldição hereditária. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é identificar. Você precisa identificar essas maldições. Você precisa identificar aquilo que está acontecendo na sua vida, que aconteceu lá atrás. Você precisa parar para pensar assim, bom, olha, eu não consigo, vamos supor, arrumar um emprego, ou eu detectei que eu estou passando por isso na minha saúde, a minha avó tinha, meu pai tinha, o ciclano tinha, né? Então, assim, você vai identificar, entendeu? O que está acontecendo aí na sua vida, que você identifica que estava acontecendo ali no meio da sua família. Ah, minha tia, irmã Brenda, tinha diabetes, aí a minha prima teve diabetes, meu pai depois teve, aí meu irmão teve, agora eu tô tendo. Então, vamos supor, né, desses exemplos, né, para você entender, tá bom? Outra coisa que pode também, por onde as maldições hereditárias podem entrar, pode ser também através de pecados, como eu falei ainda agora. Quando você vai lá, peca, você abre uma legalidade, né? Você vai lá, vamos supor que você foi ali no supermercado, comeu uma uva, não pagou. Exemplos, né, para você entender. Você abriu uma legalidade do roubo, um pequeno furto. Você já abriu uma legalidade. Então nós temos que ter uma vida vigilante. Nós temos que ter uma vida de santidade, de santificação, ter uma vida correta diante do Senhor, né? Porque o diabo ele quer uma brecha, ele quer uma oportunidade para vir, para entrar na sua vida, na sua casa, na sua família. Então sempre vai ter aquelas consequências. Tudo aquilo que a gente faz, a gente vai ter consequência. Se você fez algo de errado, vai ter consequência. O Senhor, ele nos perdoa, mas a gente vai ter que colher. Tem gente que fala assim, antes eu fazia isso, fazia aquilo, mas hoje eu vim para a presença de Deus, o Senhor já me perdoou, tá tudo certo. Não, o Senhor já perdoou, você está perdoado sim,
mas você vai sofrer a consequência dos seus erros, dos seus atos. Se você foi lá e plantou morango, você não vai colher um abacaxi, né? Tem muitas pessoas que fizeram ali muitas coisas erradas quando estavam no mundo, veio para a presença de Deus, mas elas vão ter que pagar o boleto dela, que vai ter que colher aquilo que ela plantou. Ela já está perdoada, mas ela precisa colher, né? Ela vai ter que viver as consequências dos atos dela. O Senhor, ele não nos livra das consequências. Ele perdoa nossos pecados, mas ele não nos livra da consequência, não. Né? A gente vai pagar pelos nossos atos. Entendeu? Então, outra coisa que faz com que maldições hereditárias, maldições geracionais e maldições adquiridas vêm para a nossa vida. Porque existem três tipos de maldição. A primeira é a maldição hereditária, que é o que veio lá dos seus pais, que é o que veio lá dos seus avós, seus bisavós, seus tataravós, né? É a primeira. A segunda vem a maldição adquirida por mim mesmo, que é quando eu vou lá, peco, dou legalidade pro diabo, então eu adquiri, por causa do meu próprio pecado, dos meus erros. A terceira é maldições adquiridas, lançadas de pessoas que foi lá, lançou uma palavra contra você, contra a sua vida, então já foi adquirida porque uma pessoa lançou contra a sua vida, tá? Então tem esses tipos de maldição, tá bom? Então eu quero falar também aqui algumas palavras, maldições, algumas palavras de maldição. Tem pessoas que amaldiçoam os filhos. Gente, se você tem filho, na hora da raiva, na hora de que você está naquele dia que você está atacado, que você está estressado, vigia com as suas palavras. Vigia com as palavras que você vai falar com o seu esposo, com a sua esposa, porque as palavras no mundo espiritual, elas são decretos. Saiba que tudo aquilo que você fala, tem muito poder no mundo espiritual. Então, quando você começa a falar coisas negativas, você vai emanar isso para a sua vida. Sabe, quando você começa a lançar palavras de maldição para você mesmo. Exemplo, ai, porque eu sou um fracassado. Ai, porque tudo que eu faço não dá certo. Ai, porque eu já tentei isso, já tentei aquilo. Parece que todo mundo consegue, mas eu não consigo. A minha vida não muda. Você está lançando palavras de maldição para a sua vida. Então, passa tempo e aí a tua vida não muda mesmo, porque você lançou essa palavra. Entenda que as palavras têm poder. A partir de hoje, começa a declarar palavras proféticas. Começa a falar que você é abençoado. Começa a falar que você é feliz. Começa a falar que você é próspero. Começa a falar que você é alegre, que você é um vencedor. Sabe que quando você lança essas palavras, você está atraindo para si tanto as coisas boas ou as coisas ruins. Se você está falando ali palavras boas, palavras abençoadas, você vai viver essas palavras. Agora, quando você está falando ali, né, palavra ruim, você vai viver essa emanação, sabe? Então, quando você estiver no seu momento de raiva, estiver estressado, não estiver bem, não fale, não amaldiçoe seus filhos. Tem gente, sai daqui, seu curumim. Esse menino é isso, esse menino é aquilo. Não chama seu filho de curumim, porque curumim é o nome de um demônio. Curumim é nome de um demônio. Moleque é o nome de demônio. Danado é o nome de um demônio. Irmã Brenda, tudo é nome de demônio? Alguns são. Então você tem que ter muita vigilância. Esse menino é um moleque, esse menino é um demônio. E moleque é a mesma coisa de Moloque. Moloque é um demônio que comia criança, né? Tanto ali que as mães, né, sacrificavam os filhos para essa entidade. Então não fala isso, que o seu filho é um moleque, que o seu filho é danado, que o seu filho é curumim. Não fala essas palavras, irmãos. E outra coisa, vigiar com as palavras que você vai falar para o seu cônjuge, né? Para sua esposa, para o seu esposo, né? Porque ele não, porque tu é um safado, porque isso, porque tu não vale nada, porque tu não faz nada. Vigia com essas palavras, sabe? Porque depois o seu esposo, a sua esposa, ela vai se tornar aquilo, porque você lançou sobre aquela pessoa, sabe? E hoje em dia o inimigo, ele tem
feito muitas coisas para destruir o casamento, sabe? Eu já vou aqui pegar esse gancho que eu tô falando sobre ali o esposa e falar um pouco sobre ataques no casamento, né? Então você pode estar sofrendo esse ataque. O que é ataque no casamento? São setas que o inimigo ele começa a lançar para o casal, começar a brigar, começar a pensar em divórcio. Sabe quando você está ali naquele dia que teu esposo fala uma coisa, você ouve totalmente diferente, ou ele fala algo para você e você ouve totalmente diferente? O diabo ele distorce algumas palavras nessa hora para que você entenda errado, para que isso venha gerar uma briga. Outra coisa também que pode acontecer no ataque de casamento é brigar por qualquer coisa, sabe? Por coisas simples, por qualquer besteira. E outra coisa também é você começar a ter pensamento de divórcio. Já acorda pensando em divórcio, em separação. É muita briga, é muita gritaria, não tem paz dentro dessa casa. Você pode estar debaixo de um espírito de separação. Você pode estar sofrendo um ataque no seu casamento. Um espírito de separação está aí tentando causar um divórcio. Então, quando você identificar que o teu esposo está estressado contigo, gritando por qualquer coisa, e você brigando, você pensando totalmente em separação, é uma gritaria, sabe, é pensamento de traição, é isso e aquilo, você começa a repreender, faz uma oração de guerra aí dentro da sua casa, se levante, pega na mão do seu esposo, começa a guerrear você e ele aí, e pede pro Senhor vir fazer uma limpeza, começa a quebrar toda seta, todo dardo, começa a pedir para os anjos levarem embora, amarrar todos esses demônios de separação, de divórcio, expulsa mesmo da sua casa. Eu já estou deixando aqui esse gancho, essa chave para você, né? Já que nós já estamos falando aqui de maldição, né? Palavras de maldição, e eu comecei a falando aqui sobre o cônjuge, a esposa, então eu já falei aqui mais um pouquinho para você, tá? Então vigia com as palavras, né? Porque, como eu falei, primeiro tipo de maldição é aquela que vem dos seus pais, aquela que você percebe que a sua mãe tinha, que o seu pai tinha, com o seu bisavô, com o seu tataravô, e tá acontecendo aí na sua vida, tá? E a segunda tipo de maldição é quando você adquire por você mesmo, que é quando você vai lá e você peca e você abre essa porta, essa legalidade para o diabo vir e entrar na sua vida e na sua geração, tá? E outro tipo de maldição é aquela que você recebe através de palavras de outras pessoas. Por exemplo, você foi, namorou uma pessoa e não deu certo, tá? Você deixou essa pessoa, aí o que acontece? Quando você termina com essa pessoa, a pessoa, tu não vai ser feliz com ninguém. Já que tu não ficou comigo, tu não vai ser feliz com ninguém. Pronto, a pessoa lançou uma palavra de maldição pra tua vida. Aí talvez tu tá aí, entre um relacionamento, sai de relacionamento, entra em outro relacionamento, sai e não dá certo. E você não sabe o que tá acontecendo, né? Mas é porque essa pessoa lançou essa palavra, né? E também tem aquela situação de você ser amaldiçoado também através de um líder. Vamos supor que você esteve numa congregação, você esteve numa igreja, o seu tempo deu ali, você percebeu que aquele lugar não é mais para você, você quer seguir uma nova rota, o Senhor te deu uma nova direção e essa liderança não aceitou. Porque se tu sair daqui desse lugar, tu não vai florescer em outro canto, tu não vai conseguir crescer em outro canto. Esse líder lançou uma maldição sobre a tua vida. Então isso precisa ser quebrado no mundo espiritual. Gente, se vocês souberem que as palavras têm poder, vocês vigiariam mais com as palavras. A nossa boca não pode jorrar 2 tipos de água. Não pode jorrar uma água salgada e nem uma água doce. Então tenha vigilância, tenha cautela com o que você fala, entendeu? E também com o que as pessoas lançam sobre você, sabe? Porque tu nunca vai ser feliz com aquela pessoa, não deu certo comigo, então tu não vai conseguir. Porque se tu for para esse outro bairro, se você for mudar dessa cidade para outra, não vai dar certo. Vai sim, porque se o Senhor direcionou você a seguir uma nova rota, a seguir uma nova trajetória, você vai. Então, a partir de hoje, eu tô aqui te alertando para que você não venha mais estar debaixo dessas palavras. Outra coisa, eu vou falar aqui
algumas palavras, tá? Que nunca deveriam ser ditas. Tem muitas outras, mas eu anotei aqui algumas só, tá? Por exemplo, eu odeio você, você não vai ter sucesso, como você é feio ou feia, né? Você não tem mais jeito. Sabe aquela mãe que fala pro filho: ah, tu não tem mais jeito não, vai morrer na droga. Ah, esse daí eu já orei tanto, vai viver desse jeito. Ah, esse daí vai morrer desse jeito. Repreenda essa palavra, não fale essa palavra, porque você vai estar lançando essa palavra na vida do seu filho, do seu marido, daquela pessoa que está ali, tá? Outra coisa, outra palavra, né, também. Ah, você não presta. Ah, você é filho disso, filho daquilo, né? Ah, você é um fracassado. Tu vai ver quando casar. Um dia eu acabo com você. Você é fraco, você não vale nada. Que o raio que o parta. Sabe, você já nasceu assim. Você vai viver na miséria. Então, isso são algumas palavras que nunca deveriam ser ditas. Mas ali no momento da raiva, né, na hora ali do estresse, ali naquele momento que a pessoa tá ali naquele dia, né, que não tá muito bom, e de repente o diabo seta, acontece ali uma briga, algo, e a pessoa começa a lançar essas coisas, tá? Então, assim, essas são algumas palavras que nunca deveriam ser ditas. E eu também anotei algumas palavras que muitas vezes pessoas falam para você, né? Que são as palavras proferidas para você, né? De maldição. Então, essas palavras nunca deveriam ser ouvidas. Nunca deveriam ser ouvidas. Ai, porque tu é um peste. Ah, porque você é um covarde. Ah, você é um safado, não quer prestar, um relaxado, nojento. Ah, você é um imbecil. Então, são palavras muito fortes, irmãos, que muitas vezes ali a pessoa fala pra gente, né? Então, quando você ouvir essa palavra, alguém falar pra você essa palavra, já repreenda, já lança por terra. A pessoa tá ali falando, você tá repreendida em nome de Jesus. Eu não aceito essa palavra na minha vida. Eu lanço essa palavra agora por terra. Eu quebro no nome de Jesus. Eu não aceito essa palavra na minha vida. Você já repreende na mesma hora. Não aceita, anula logo essa palavra no nome de Jesus, tá? Então, outras coisas, né? Tem muitas outras palavras, irmão, aqui que são muito usadas muito hoje, né? Ali no momento que a pessoa fala: ai, tem um danado, ai, tem um cachorro, ai, porque é muito medroso, é um lerdo, é isso, é aquilo, é um estúpido, sabe? Tá repreendido em nome de Jesus, tá bom? Precisamos tomar cuidado com o que falamos e com o que ouvimos. Não somente com o que falamos, mas também com o que ouvimos, tá? Vamos no versículo da palavra de Deus que se encontra em Provérbios 18, 21, que vai falar assim: Salomão nos ensinou essa palavra maravilhosa, que diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Estão aonde? No poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, qual é o fruto que você está comendo? Qual é o tipo de fruto que você está comendo? Porque aqui em Provérbios 18, 21 está falando que a morte e a vida estão no poder da língua. Então, está no poder da palavra. Quando você lança uma palavra boa, quando você profere uma palavra que edifica, uma palavra de vida, você está lançando ali bênção sobre a vida daquela pessoa, você está lançando vida. Agora, quando você fala uma palavra ruim, de morte, uma palavra de maldição, você está lançando coisa ruim para a vida da pessoa. E sabe que quando a gente lança algo ruim para a vida de alguém, está vindo também para a nossa vida. Tudo aquilo que a gente deseja para o nosso próximo também vem para nós, tá? Entenda isso. A língua é benigna, é a árvore da vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. A língua é o único órgão, né, que a gente não consegue controlar. Em Tiago vai falar nisso, vai falar muito sobre o poder da língua. Leia Tiago 3, que você vai entender mais profundo sobre a língua.
Então, em Provérbios 15, versículo 4, está falando assim, que a língua ela é benigna, é árvore da vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. Então, a língua ela é o quê? Ela é boa, né? Ela é como se fosse uma árvore cheia de vida, mas tem momentos que ela fala coisas má, fala coisa mal. E quando ela fala uma palavra ou fofoca, alguma coisa ruim, o que acontece? Deprime. Vai deprimir o quê? O espírito, tanto de quem está recebendo, porque aquela pessoa vai ficar triste, vai ficar, poxa, fulana falou isso. Poxa, fiquei magoado, fiquei triste, né? Mas também tem outra palavra que Jesus nos ensinou. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Em Mateus 15, versículo 11. Então, um que sai da boca é que contamina. Porque o que vai estar saindo da nossa boca é o que vai estar saindo do nosso coração. E nesse versículo de Mateus 15, 11, vai falar que do coração vai proceder, né, ali alguns pensamentos, algumas coisas. Do coração que vai sair ali muitas coisas, tanto boa ou ruim, né? Também tem um outro versículo que vai falar assim: abençoe os que o amaldiçoem. Lucas 6, 28, né? Isso é uma palavra que Jesus ali naquele momento estava falando. Abençoe os que o amaldiçoam. Então, aquela pessoa que está ali te amaldiçoando, que está falando coisa ruim contra você, você não vai desejar o mal para aquela pessoa. Você não vai desejar o mesmo para ela. A pessoa está falando ali para você, por que você é isso? Você não vai dar em nada, é isso e aquilo. Você fala, olha, eu repreendo essas palavras em nome de Jesus, eu não aceito essas palavras, mas eu quero dizer aqui que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida, sabe? Eu desejo para você o bom. Isso é o que o Senhor está nos orientando a fazer. Se nós queremos ser parecidos com o Senhor, nós temos que fazer aquilo que Ele nos orienta, aquilo que Ele nos ensina, através da sua palavra. Paulo também falou assim, em Romanos 12, 14, que a língua pode movimentar o mundo espiritual a favor ou contra as pessoas. Disse, abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Então aqui ele fala que nós devemos fazer o quê? Abençoar aquele que nos amaldiçoa. É difícil, não é? A pessoa tá ali falando tanta coisa para você. A gente como ser humano, a gente quer o quê? A gente quer revidar. Mas quando você é cheio do Espírito Santo de Deus, quando você vai para a palavra de Deus, quando você se enche com a palavra de Deus, sabe? Você é transformado. A palavra do Senhor liberta. A palavra do Senhor, ela vai nos transformando a cada dia. Sabe por quê? Porque você não vai ser mais aquela pessoa que você era antes. Conforme você vai lendo, conforme você vai estudando, o Espírito Santo ele vai trabalhando tão bem, assim, tão maravilhosamente assim no nosso interior, sabe? A gente começa a ser diferente. A gente não vai mais tratar aquelas pessoas como a gente tratava antes. Antigamente você poderia ser aquela pessoa que era brigona, que não levava um desaforo. Irmão Brenda, aqui comigo bateu, levou. Oh, meu Deus, uma moto barulhenta. Oh, gente, mas é assim mesmo, né? Aqui parece que quando a gente vai gravar o vídeo para falar das coisas de Deus, é cachorro que late, é gato, é papagaio que tá ali, é barulho de um lado, é barulho de outro, mas te concentra na mensagem, se preocupa com isso não, né? Deixa aí essas motos barulhentas e se preocupa na mensagem, tá? Então, gente, ai, Brenda, é porque aqui bateu, levou. Se vier, vai levar. Eu não vou dar outra face, não. Você precisa ser transformado, sabe? Eu sei que ninguém tem o sangue de barata, né? Tem ela que diz, eu não tenho sangue de barata
Ah, eu não tenho sangue de barata para me levar desaforo para casa, para me aceitar esse tipo de situação, para me aceitar esse tipo de coisa. Tá, você não tem o sangue de barata, mas você tem o sangue de Cristo. Você tem o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. E esse sangue, né, esse preço que foi pago, ele o quê? Traz pra gente libertação, traz mudança. Mudança na nossa emoção, mudança de caráter, mudança na nossa vida, em todos os âmbitos. Quando você se permite ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, você não é mais aquela pessoa que você era antes. Antes você podia até ser aquela pessoa brigalhona, aquela pessoa ciumenta, aquela mulher rixosa, mas hoje você não é mais essa pessoa. Você é transformado. Você é uma nova criatura. E se você ainda continua com seus velhos hábitos, é porque você precisa se converter de novo. É que você precisa deixar com que o Espírito Santo trabalhe em você. Comece a jejuar mais, mortificar a sua carne. Comece a descer em oração, em jejum, para que você venha ser quebrantada, para que você venha ser liberta, ser transformada, tá? Porque a gente precisa ter essa mudança. Continuando, Tiago, capítulo 3, versículo 6, vai falar assim: a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade, né? Então aqui, o que ele está falando? A língua é como um fogo. Por que o fogo? Porque o fogo ele queima tudo que vem pela frente. Se você acender, vamos fazer um exemplo aqui. Se você acender um fósforo e tacar ali no monte de papel, o que vai acontecer? Vai começar a incendiar tudo, queimar tudo, não é? A língua também, ela é assim. Quando você não, se você não vigiar com ela, ela sai falando tanta da coisa, sai criticando, sai fofocando, sai maldizendo, sai fazendo tanta coisa. Então a gente tem que ter o controle todos os dias, tem que manter vigilância, né? Porque a palavra de Deus fala vigiar e orar, né? Então, muitas vezes a gente só ora, mas não vigia, né? E tem que andar os dois juntos, vigilância e oração, né? Porque quando você está vigilante, você faz de tudo para você não pecar, para que você não venha, né, falar mal dos outros, para que você não venha amaldiçoar, para que você não venha fofocar. Gente, meu cabelo tá meio arrepiado porque eu lavei, mas não liga pra isso não. Então, que você possa ter aprendido hoje, né, sobre um pouco sobre essas palavras de maldição, tá? Então, se você tem vivido coisas aí na sua vida, sim, irmã Brenda, você explicou sobre maldição adquirida, maldição lançada, maldição de líderes, maldição ali hereditária, mas como é que eu faço para me quebrar esse tipo de maldição na minha vida? Primeira coisa, você deve identificar, como eu falei, anota aí. Você deve identificar. Vai pro seu quarto, tira ali um momento, tá? Quando você for fazer seu devocional ou uma outra hora, coloca um louvor ali, um fundo musical que você gosta e começa a orar ao Espírito Santo. Você vai falar assim: Senhor, o que tem acontecido na minha vida que tem se repetido, que veio ali da minha família? Você vai refletir. Você vai sentar, você vai pegar uma caneta, você vai pegar um papel e você vai começar a anotar o que você for identificando. Ah, irmã Brenda, eu identifiquei que na minha família tem muita gente com diabetes, tem muita gente passando por divórcio, tem gente que não consegue trabalhar, a área financeira não está indo para frente, o meu pai era assim, meu tio, meu avô e tal. Você vai identificar, tá? Você vai identificar aquilo que tem se repetido ali, que veio da sua família para você. Depois que você identificou, você vai identificar também aquilo que você fez, né? Abriu as suas práticas, né? Ah, eu falei isso, eu fiz aquilo, que eu vi que está acontecendo na vida do meu filho. Eu sempre fui uma mãe assim, 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 um pai assim. Ah, eu tô identificando que eu fazia isso aqui, o meu filho tá fazendo, sabe? Começou a fazer. Então você vai identificar. Esse é o momento para você identificar, tá? E vai orando ao Senhor, porque Ele vem trazendo mais coisas.
Depois que você identificou, você vai pegar esse papel, você vai rejeitar tudo, você vai fazer uma oração, você vai falar assim: eu, a partir de hoje, eu rejeito, eu anulo e eu quebro todas essas maldições hereditárias adquiridas por mim mesmo, de terceiros para minha vida. Eu não aceito mais na minha vida. Você vai fazer uma oração se desligando, rejeitando tudo isso na sua vida e na sua geração, tá? Então você vai falar assim: eu rejeito da minha vida, da minha geração, de agora, da primeira geração até a 14ª geração. Então você vai quebrando na sua vida, na sua família, na vida dos seus filhos. Você vai rejeitando, você vai quebrando, em nome de Jesus, tá? E depois que você fizer isso, você vai pegar esse papel, você vai queimar, você vai jogar fora, tá? Você vai queimar, tá? Isso é um ato profético. Então, eu espero que você tenha, sabe, aprendido tudo isso que foi falado aqui, tá bom? Me segue aí nas minhas redes sociais, se inscreva no meu canal do YouTube, se inscreva aqui no meu Instagram, vai lá no meu Facebook, porque eu sempre estou postando vídeos ensinando, tá? Para quem não me conhece, se você chegou agora, eu sou a missionária Brenda, eu sou ministra de libertação e batalha espiritual e também sou mentora espiritual, a qual eu ensino mulheres a sair, né, aí de cativeiros espirituais. Eu ensino sobre essa área da libertação, né? Eu sempre estou ali ajudando mulheres, né, que passaram por algumas situações, né, ali. Então, eu estou nesse novo projeto, tá? O Senhor, Ele tem me inspirado esses tempos, o Senhor tem falado muito comigo a começar, né, esse novo ciclo da minha vida aqui nas redes sociais. Eu confesso pra você que eu nunca fui o tipo de pessoa pra estar aqui gravando vídeo todo dia, né? Eu sempre tive assim mesmo, mais de estar aqui, né, longe da tela. Mas o Senhor, Ele tem falado comigo sobre essa nova etapa, né? Então, já me segue aí, já compartilha. E eu vou estar gravando vídeo, né, aqui de 3 a 4 vezes na semana. Sempre vou estar trazendo aqui uma palavra, um devocional, um ensino que o Senhor trazer ao meu coração para estar aí ensinando vocês, para estar edificando a sua vida. Amém? E que o Senhor abençoe a sua vida, tá? Grandemente, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, tá bom? E que você possa sair daqui hoje tendo isso na sua mente, que maldições hereditárias existe sim, né? Existe. E no nome de Jesus podem sim ser quebrados, pode sim ser anulado, porque o Senhor, Ele nos deu o que? A autoridade. Eu e você temos a autoridade, tá? Para anular da nossa vida, tá bom? Ai, irmã Brenda, mas eu não tô na presença de Deus. Eu assisti esse vídeo aqui, mas eu não voltei ainda pro Senhor. Mas eu quero, né, que isso seja quebrado na minha vida. Volte para o Senhor. Se posicione. Você precisa alinhar a sua vida. Você precisa ter uma mudança. Porque não adianta você ir lá e quebrar e continuar praticando. A palavra do Senhor fala que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Não adianta você fazer essa oração, você identificar, você quebrar e não sair do pecado, continuar fazendo tudo de errado, tudo que o diabo gosta, não. Porque isso vai ser uma hipocrisia. Você tem que mudar, tá? Você tem que deixar com que o Senhor venha trabalhar na sua vida, que você venha buscar a mudança. Faça um concerto com o Senhor. Se você nunca aceitou Jesus, aceite o Senhor Jesus. Se você tem vergonha, não quiser ir lá na frente no culto, na igreja, aceite aí onde você está agora, no seu quarto, faça uma oração, aceitando o Senhor Jesus. Agora, se você está afastado, volte para a presença de Deus, porque você já é um conhecedor da verdade, né? Então, saia daqui desse vídeo hoje com essa palavra no seu coração e saiba que o Senhor, Ele visita sim
a iniquidade dos pais nos filhos. É a palavra que está falando. O Senhor, Ele não deixou, não anulou o Velho Testamento, não. A Bíblia toda, irmãos, a Bíblia toda, ela é válida. Tem gente que, porque só o Novo Testamento. Não, Deus, Ele não veio para o quê? Abominar a lei, mas Ele veio para cumprir, tá? Então, para pensar. Se você acredita, amém. Se você não acredita, amém. Que o Senhor te abençoe. É você com a sua opinião, mas eu fico com a Bíblia e fico com aquilo que eu sei, que eu aprendo, que eu tenho estudado, que eu tenho vivido. Então eu fico com aquilo que eu sei que a palavra me traz, tá? Mas se você não acreditou, amém. Que o Senhor abençoe sua vida, você fica com a sua opinião. Mas para aqueles que aceitaram, que sabem que é verdade, que está acontecendo, faça e você vai ver muitas coisas mudarem na sua vida. Então, que nessa tarde o Senhor lhe abençoe a sua vida, guarde a sua casa, a sua família, a sua parentela, em nome de Jesus. E eu peço para que o Espírito Santo de Deus venha trazendo para você ali aquilo que precisa ser quebrado. Eu oro aqui para que o Espírito Santo de Deus, Pai, no momento em que essas pessoas que vão fazer, ali a identificação dessas maldições na sua vida, eu oro para que o Espírito Santo de Deus traga à tona para elas ali aquilo ali que ela tem vivenciado, que veio da sua família. Começa a revelar, Espírito Santo de Deus, aquilo que essas pessoas precisam identificar. Em nome de Jesus. Instrua elas naquilo que elas irão fazer ainda mais. Amém.